Pronto. Então, a gente vai fazer junto o exercício. Primeiro, a gente vai entender ele, vai tentar montar a proposta, e depois a gente vai para a programação, tá? E aí, eu vou ficar fazendo perguntas para vocês, individuais mesmo, para vocês irem me respondendo e me ajudando a montar o programa. Vamos fazer assim? Porque daí todo mundo participa e a gente tem um dinamismo um pouco maior aqui na hora de montar o exercício, tá bom? Se todo mundo concordar. Com relação à atividade, eu pensei em fazer a correção ou comentários relacionados à atividade na aula que vem, então na sexta-feira que vem, porque a aula que vem é pré-prova, né? Já é a aula pré-prova. E aí a gente já aproveita, já faz uma revisão, tá bom? Eu dei 500 pontos para todos os que entregaram, mesmo incompletos, tá? Mesmo os exercícios incompletos, mesmo os que não rodaram, tá? Porque a ideia é fazer com que vocês trabalhassem. Então, quem entregou, trabalhou, teve alguns exercícios que o pessoal entregou que bem parecidos, né? Eu parti do princípio que fizeram juntos, ok? Então, eu dei os 500 pontos para todos, de forma igual, mesmo para aqueles que não entregaram todos os exercícios, tá? Porque é para incentivar a prática mesmo, tá? E aí, na sexta, a gente desenvolve os exercícios para fazer a correção geral, tá bom? Vocês sabem se alguém está tentando acessar algum link que não seja esse que eu postei? Alguém comentou alguma coisa? Eu não sei se todos já estão no nosso grupo. Eu acredito que sim, professora, porque na última aula tinha uma galera que não tinha entrado e aí a professora colocou, né? Eu acho que quem faltava entrar, entrou. Né? Eu acho que sim. A gente tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 16. 16 pessoas no nosso grupo. Que é mais ou menos a quantidade de alunos mesmo. Bom, vamos lá. A gente está em 6 só, tá? Mas a gente vai começando. E aí o pessoal vai pegar depois o início lá, assistindo a aula de novo. Tá bom? Então, vamos lá. Então, a ideia é o seguinte, gente. A gente tem um exercício, tá? Vou colocar aqui, coloquei o rascunho aqui como um cenário, tá? E a ideia é assim. Uma cidade está fazendo o levantamento dos dados dos seus moradores e pretende obter as seguintes informações. Primeiro, número total de moradores entrevistados. Número total de moradores por sexo. Aqui a gente vai trabalhar com feminino e masculino, tá, gente? Apartado ideologias e gêneros, tal, só para facilitar na técnica, tá? Sem nenhum fundamento aqui. Número total de moradores por faixa etária, tá? Então, de 0 a 12, de 13 a 20, de 21 a 50 e acima de 50 anos, né? Média das idades dos entrevistados e a média salarial dos entrevistados, tá? Então, eu tenho um problema
e eu preciso encontrar a solução para resolver esse meu problema. Então, é uma cidade que está fazendo uma bateria de entrevistas, né? E ela vai ter que fazer algumas perguntas para os moradores, para os entrevistados, né, moradores da cidade, para saber para poder compor depois lá os apontadores para essa estatística que ela está solicitando, tá? Então, aqui no enunciado do programa, a gente já sabe que a gente vai ter que declarar algumas informações. A gente já sabe que a gente vai ter que fazer algumas perguntas para os entrevistados, que a gente vai precisar de variáveis e tudo mais para auxiliar a montagem dessa estatística, ok? Então, vamos lá. O que a gente já conseguiu identificar de batendo o olho aqui? O que vocês acham que vai compor aqui a minha massa de testes aqui? A soma da quantidade de pessoas entrevistadas. A soma da quantidade não, seria a quantidade de pessoas entrevistadas, né? Sim. A quantidade de pessoas entrevistadas. O que mais que a gente teria? A quantidade de sexo de moradores de sexo. Quantidade de entrevistados, né? Por sexo, certo? Então, quantidade de entrevistados do sexo masculino e a quantidade de entrevistados do sexo feminino. Para que a gente tenha a quantidade de pessoas do sexo masculino e do sexo feminino, o que a gente vai ter que ter? O que a gente vai ter que perguntar para eles? Vai ter que ter uma condição, né? Se não. Não, então, mas a gente vai ter que perguntar o que para eles? Qual é o seu sexo? Isso. Então, a gente precisa saber qual é o sexo da pessoa, certo? Então, uma das perguntas que eu vou ter que fazer para o meu entrevistado vai ter que ser o sexo da pessoa. Depois. Mais alguém se arrisca? A idade. Isso. Mais alguém arrisca mais alguma coisa? Ainda acho que a gente está faltando coisas aí para a gente pelo menos sair de partida, né? Perguntando. O salário também, né, professora? Salário também. Aí a gente vai colocar uma margem no salário de tanto a tanto? Ou... Não, eu só quero saber a Então, média do salário, tá? Então, o que a gente vai ter aqui, ó? Ops. Quer fazer a cópia transposta aqui, mas ele não está deixando. Aqui. Então, vamos pegar essas variáveis aqui que são primárias, né? É delas que vai originar as outras. Vamos colocando aqui, tá? Então, a gente não precisa, na verdade, ter toda a informação assim que iniciar. Por isso que a gente faz um planejamento, tá? A gente pode ir engordando o programa enquanto a gente vai precisando das informações, tá bom?
quando a gente vai fazer uma entrevista, também seria legal perguntar o nome de uma pessoa. Não está aqui, eu não vou fazer nada com o nome, não está na estatística. Mas é legal perguntar nome né, dentre outras coisas. Mas, por enquanto, para a gente atender os requisitos aqui da nossa entrevista, então, quantidade de moradores entrevistados. Aqui a gente vai ter uma variável aqui que vai contar. Quantidade de moradores do sexo feminino ou masculino. Para isso, eu preciso saber o sexo da pessoa. Tá aqui. Quantidade de moradores por faixa etária. Então, eu vou ter que ter lá uma quantidade que vai contar pela faixa etária, tá? Mas para isso, eu preciso ter a idade, ok? A média das idades dos entrevistados também é algo que eu vou calcular. Mas ela se baseia na idade, então a idade está aqui. E a média salarial dos entrevistados, tá? Para calcular a média salarial dos entrevistados, eu preciso saber qual é o salário dos entrevistados, tá? Para a gente transformar isso aqui, ó, em, em variáveis, né, que é de fácil a gente assimilar e declarar, a gente pode encurtar esses nomes, tá? Então, quantidade de entrevistados, por exemplo, tá? A gente pode abreviar, né? Quantidade de entrevistados masculino, tá? A gente pode colocar quantidade de entrevistados feminino, só para a gente ir tendo nomes de variáveis que lembre o que ela vai representar, mas que não fique tão grande assim, né? Para a gente não ter problemas na hora de declarar, tá? Tudo bem aqui com essa nomenclatura? Depois a gente também vai precisar saber a quantidade de moradores por faixa etária. Então, para cada uma dessas faixas etárias aqui, ó, eu vou ter que ter uma variável para ir acumulando os valores aqui, tá? Então, se a gente for pensar em faixa etária, então eu posso colocar faixa etária 1, depois faixa etária 2, faixa etária 3 e faixa etária 4, tá? Só para a gente não ter um número muito grande um nome muito grande aqui, ó, tá? E a gente também precisa ter quem? A média das idades e a média salarial. Então, olha quantas variáveis eu já consegui tirar só dessas linhas de informação, tá? Então, eu preciso ter a média da idade e a média salarial, ok? Então, essas são as minhas variáveis que eu consegui mais ou menos identificar, baseado aqui no texto, que eu vou usar. Até aqui, dúvidas? Professora, eu não sei de onde que você tirou essa informação, não pensaria dessa forma. Alguém tem algo a dizer ou a acrescentar? Professora, por que duas médias? Salário e média de idade no final que você colocou? Aqui, ó. Eu pedi, ó, média das idades. Então, as idades. Ó, vamos preencher aqui para a Mas gente. assim, não pode ser uma variável só para as duas, né? Até poderia. Eu poderia colocar uma variável chamada média, mas se eu fosse usar elas para fazer alguma coisa, como eu vou usar para fazer uma estatística, eu perco as informações. Entendeu? Eu posso usar uma variável só, mas para efeito da gente poder usar ela depois para fazer qualquer outra estatística ou qualquer outro cálculo, eu tenho que ter essas informações guardadas. Mas a gente pode simular as duas situações, para você Entendeu? ver qual é a diferença. Tá bom? Entendeu? Tá, obrigado. Nada. Então, a gente pode começar a montar aqui. Ops, de novo eu fiz isso. A gente pode começar a montar aqui uma massa de testes
para a gente começar a entender a solicitação, tá? Então, como é que eu montaria uma massa de testes, tá? Então, normalmente, quando a gente vai fazer entrevista para os usuários, né, para saber qual é o problema, para a gente montar um algoritmo, normalmente, o que a gente faz? A gente pergunta sobre o problema, então, olha, qual é o problema? Ele vai descrever e tal. Quais são as origens dessas informações? Aonde que eu consigo essas informações? E o que você quer ter como resposta final? Qual a informação que você quer ter como resposta final, tá? E aí o usuário, normalmente, ele sabe te indicar o início, o meio e o fim, tá? Então, quanto mais perguntas eu fizer para o meu usuário sobre o problema que eu estou tentando resolver, mais claro e objetivo vai ser o nosso código, tá? Então, qual é uma forma da gente mostrar para o usuário que a gente entendeu a necessidade dele? É a gente simular o resultado, tá? Então, como é que eu vou falar para o cara lá da cidade que está me contratando que eu vou desenvolver um programa que vai retornar realmente aquilo que ele está me pedindo? Eu monto um cenário de testes, tá? E é mais ou menos isso que eu estou fazendo aqui. Então, olha, na entrevista que a gente vai fazer, a gente vai perguntar o nome, o sexo, a idade e o salário. Ok para você? Aí ele vai falar, esqueci de falar que eu também queria que perguntasse número de dependentes ou há quantos anos mora na cidade. Aí ele vai afinando aí o entendimento, tá? Aí depois a gente fala assim, olha, para responder a sua enquete, a gente fez esses cálculos que vai resultar nisso, tá de acordo? E assim a gente vai fazendo todo o levantamento, tá? Então vamos simular aqui, ó. Então, sei lá, primeiro nome Andréa, sexo feminino, idade 47, salário 1.000, por exemplo, tá? Depois a gente pode pegar a galera que tá aqui. O Décio, masculino, vou chutar, não sei, salário 1.200, tá? Depois a gente tem o Ayrton, sexo masculino, salário, idade 21, salário 1.300. Aí a gente tem a Samira, sexo feminino, idade 22, salário 1.400. A gente tem o 484, que não apareceu o nome, só apareceu um código aqui. Depois fala para mim o seu nome. A gente tem o Leandro, sexo masculino, 23 anos, 1.500. A gente tem a Suelen, sexo feminino, 24 anos, 1.600. A gente tem o Eduardo, sexo masculino, 25 anos, 1.700. E o Jonas, masculino, 26 anos, 1.800, tá? Isso é pura massa de teste, tá, gente? E aí, a gente vai ter que fazer, até aqui é o quê, pessoal? Até aqui, o que vocês entendem que é no nosso programa? Qual é a etapa do algoritmo que a gente está vendo aqui, com esse bloquinho? Como o nosso algoritmo é dividido mesmo? Ó, matéria de prova, hein, gente? Também. O algoritmo é dividido em 3 partes, lembra? 3 partes. Quais são elas? As declarações de variáveis, as variáveis. Não, Não? não. A entrada, o processamento e a saída. Achei depois no caderno. Essas são as 3 partes de um algoritmo, tá? Fixa aí, coloca um post-it, faz um plim-plim, qualquer coisa aí, porque isso é matéria de prova, tá? As 3 partes de um algoritmo são entrada,
processamento e saída. Todo algoritmo precisa ter essas informações, tá? Essa primeira parte aqui, ó, o que vocês entendem que seja isso aqui? Professora, nome, tá tudo aí nessa primeira parte. Tá tudo aí aonde? Tá nome, tá sexo, tá Aí idade. são as entradas. Isso, aqui são As as variáveis. entradas. Entradas, tá? Na verdade, não é sinônimo de variável, tá, gente? Eu poderia ter entrada sem variável, tá? Na verdade, não é sinônimo de variáveis. É entrada mesmo, o nome correto é entrada, tá? São as entradas das informações. É a primeira parte aqui do nosso algoritmo, tá? Aí aqui um pouquinho só para não confundir. Aí a gente tem a segunda parte aqui, ó, que é o processamento. O que é processamento? O que vocês lembram que seja processamento? É onde vão entrar as informações, né? A gente vai coletar as informações para obter o resultado depois. É onde a gente vai fazer o cálculo geral Das entradas. das informações que a gente vai querer coletar. Então, quando eu fizer um processo para popular essa variável que vai contar quantos entrevistados, quando eu fizer um processo que vai popular essa variável que conta quantos entrevistados são do sexo masculino, do sexo feminino, quantos candidatos estão na faixa etária, na primeira faixa, na segunda, na terceira. Isso tudo, todos esses processos é a parte do processamento. Todos esses cálculos que eu for fazer, ele está embutido dentro da parte do processamento, tá? E quem seriam, então, tudo isso aqui, ó, tudo isso aqui seria o processamento, tá? Processamento. Então, toda essa parte aqui seria o processamento. E qual seria a saída? O que eu teria aqui como saída? Porque a gente... do processo, né? A informação, por exemplo, em tela da estatística que ele me pediu, tá? Então, eu vou usar, vou preencher um texto dizendo que, olha, tantos moradores estão na faixa etária, tantos moradores são do sexo feminino, tantos moradores são do sexo masculino. E aí eu vou dando essas informações em forma de relatório para ele. Então, o relatório final seria a saída, tá? Então, a gente tem as entradas das informações. Então, a gente atendeu aqui o primeiro. A gente tem o processamento, que é esse bloquinho aqui, onde a gente vai completar todas essas variáveis, e a gente depois vai pegar essas respostas aqui, ó, isso aqui tudo, ó, vai ser um relatório que eu vou gerar, completando aqui com as minhas variáveis, tá? Então, aqui vai ter um número, aqui vai ter outro, aqui vai ter outro, aqui outro, e assim vai. Ok? Então, essa parte aqui vai ser a minha saída, que é o relatório em si que eu vou mostrar para o meu usuário. Neste caso aqui é um relatório, tá? Tudo bem até aqui? E aí vamos simular aqui, ó. Então, quantidade de pessoas entrevistadas. Então, eu entrevistei a primeira pessoa, a segunda pessoa, a terceira, a quarta, a quinta, a sexta, a sétima e a oitava pessoa, tá? Então, quantidade de pessoas entrevistadas. Qual é a quantidade de pessoas entrevistadas aqui? 8. 8. Quantidade de pessoas do sexo feminino. 3. Eu vou ter que contar. 1, 2, 3. Ok? Vou colocar aqui 3. Quantidade do sexo masculino. 1, 2, 3, 4, 5. Vou contar aqui como 5. Ok? Quantidade de pessoas que são
que tem de 0 a 12 anos. Vamos mudar um pouco essas idades aqui só para ter. Vou pôr aqui 10, 15, 20, 17, 28. O Eduardo vai para 60 e o Jonas vai para 32. Tá? Então, quantidade de pessoas que têm a primeira faixa etária, de 0 a 12. Uma pessoa. Ok? Quantidade de pessoas de 13 a 20. 2, 3 pessoas. Quantidade de pessoas de 21 a 50. 2, 3. 2. 3, professora, eu tenho 32 também. É. Eu olhei para ele, falei da primeira vez e quantidade de pessoas que têm acima de 50. Se a gente somar tudo aqui, vai dar as 8 pessoas aqui, tá? Qual é a média das idades que eu digitei aqui? Como é que a gente faz a média? Como que é a média, o cálculo de uma média? A soma de todas dividido pela quantidade de pessoas entrevistadas. Isso, muito bem. Vai passar em matemática. O Excel já traz aqui pra gente, ó, tá? Só em matemática, programação, eu repito. Dá um desconto, hein, Não, professora? aprende, Leve em pô. consideração. Tá bom. Então, a média é a soma do número que eu quero dividido pela quantidade de vezes que aquele número se repete, tá? Então, o Excel já traz aqui para mim, ó. Eu tenho uma soma que é 229, tenho uma contagem que é 8, bate com esse númerozinho aqui, e a média aqui, ó, 28,62, 625, tá? Então, a média das idades é 28,625. Alguém com dúvida aqui na hora que eu calculei isso aqui? Tá. E a média não, é média. Média salarial vai ser a média aqui dos salários de todo mundo, tá? A mesma regra. Soma-se todos, divide pela quantidade. A soma é 11.500 dividido por 8 dá 1.437,50. 1.437,50. 1.437, né? Eu falei. Percebe agora por que é bom a gente fazer separado? Para a gente ter essas informações caso a gente precisar para fazer algum cálculo ou outro, tá bom? Então, beleza. Aparentemente tá fácil, né, gente? A gente já tem aqui tudo que eu preciso. Na hora de responder, ele vai falar quantidade de pessoas entrevistadas, 8. Quantidade do sexo feminino, né, 3. Do sexo masculino, aqui ele não pediu, mas ele falou por sexo, né? Então, aqui vai ser 3/5. Opa, ele entendeu maio aqui, porque tá... 3/5, tá? Quantidade de moradores por faixa etária. Então, aqui vai ter 1, aqui vai ter 3, aqui 3 e aqui 1, tá? Quantidade média das idades dos entrevistados, 28,63. E aqui, 1.437,50. Essa é a parte das saídas dos dados, tá? Então, beleza. Já sei tudo o que eu tenho que saber sobre o meu programa.
tá? Eu respondi todas as perguntas que o usuário queria ter de resposta? Sim, respondi. Então, eu já tenho como calcular todas elas. Eu já sei previamente o que eu teria que fazer para calcular, para chegar nas respostas que o meu usuário pediu, ok? Então, agora a gente vai para programação. Aqui no Excel tá fácil, né? Então, vamos lá. Começar a programar. Então, vamos perguntar para quem está bem quietinho, que não falou nada até agora. Jonas, consegue dizer o que a gente precisa começar a fazer aqui logo no começo? Sim, não, talvez. Tá aí, não tá aí? Professor, eu lembro que em outra aula ele falou que ele não conseguia Falar? interagir via áudio, Tá, se for Como isso, ô, Jonas, levanta a mãozinha. Eu entrei aqui pelo celular, professor. Ah, então tá bom. Então, consegue dizer para a gente como é que a gente inicia aqui o programa? Pela variável, você está querendo dizer? Isso, é isso que eu estou querendo dizer. Pelas declarações das variáveis, né? Por enquanto, a gente levantou que as variáveis que a gente vai precisar são essas daqui, ó, tá? Então, a gente tem essas variáveis, tá? E a gente tem quais mais variáveis? Média, né? Todas essas daqui, ó. Tudo isso aqui para a gente é variável. É mesmo, tem a idade aí. Ok? Então, beleza, a gente já começa a ter aí um norte, né? Para onde que a gente vai com relação à programação. Agora a gente vai definir os tipos das variáveis. O nome. Caractere. O sexo. Acredito que também. Poderia ser inteiro o sexo? Mas inteiro não é para número? É para número, mas eu poderia associar, por exemplo, o F0 e o M1. Um exemplo, tá? Então, o sexo, quando a gente está falando de informações binárias, né? 0 e 1, é verdadeiro ou falso, é feminino, masculino, a gente consegue usar números também, tá? Jonas. Ai, a Sim. Felipe, fecha o áudio do seu computador, deixa um só que fica no eco aqui. Bluetooth mode. Ah, valeu, desculpa. Valeu, obrigada. E até fala em inglês com a gente. Mas beleza, o caractere não tá errado, tá? Poderia ser inteiro se eu quisesse, mas o caractere tá perfeito. Idade. Real. Real, né? Poderia ser real, como poderia ser Inteiro. inteiro, tá? Mas Neste aí, caso, idade não tem quebrado, né, professora? tem se a gente pensar em bebê, por exemplo, tá? Normalmente, quando você tem um bebê, você não fala, meu filho tem 0 anos. Você fala, meu filho tem 6 meses, tem 8 meses, né? Então, se a gente pensar em bebê, a gente vai pensar em números quebrados. Então, seria 0,6, 0,8, essas coisas assim. Mas, por outro lado, se a gente também pensar em pôr um número quebrado, toda vez, por convenção, o número real ele vai trazer assim, ó, por exemplo, 20,0, tá? E aí, por questão de máscara, tem lugar que aceita, tem lugar que não aceita, ficaria feio, né? Ninguém faz 20,0, né? Isso daqui remete a valor, não a idade, tá? Então, depende muito do seu usuário, da sua empresa, das regras, das convenções, tá? O real, o inteiro está contido dentro do real, né?
Então, eu poderia declarar como real e usar o número inteiro, sem estar quebrado. Só que se tiver uma máscara, ele vai vir com a máscara da vírgula, tá? Então, normalmente, por convenção, a gente assume o inteiro, porque daí ele não vem com o quebrado. Só que aí a gente teria a restrição de fazer a idade para bebê. Aí colocaria 0 anos. Ficou claro isso para vocês? Isso é convenção, tá? Então, pode ser inteiro, e aí bebê não entraria, ou pode ser real e a gente teria uma máscara, tá? Real. Então, vamos declarar aqui como real. Salário. O que vocês imaginam? Real também. Real também. Professora, uma ajuda, por favor. Eu não sei se eu apertei aqui no comando do computador, que eu estou digitando e as letras dão espaçamento. Você faz ideia do que eu digitei aqui, do comando que eu dei? Faço não. Isso está acontecendo só no Visual G? Só. Você deve ter dado um tab. Ah, tá, já vi, já. Acho que foi isso mesmo. É. Não, mas eu estou escrevendo qualquer palavra, ele tá dando distância. Não, então, mas às vezes é uma configuração interna. Talvez aqui em configurações, talvez, aí teria que dar uma fuçada para ver aqui. Eu vou ver Ó, aqui. tá vendo essa largura da tabula? Abre lá o seu manutenção, configurações. Verifica como é que tá, largura da tabulação. Tá sim também, 3 colunas, usar tabulação inteligente, a letra também tá a mesma. Personalizar. Então não sei te dizer. Deixa eu já mudar aqui para André. Toda vez que eu abro com... eu não sei te dizer, eu precisaria dar uma fuçada, mas provavelmente você está com algum acionamento do tab aí. Mas aí teria que dar uma olhada o que está ocasionando esse tab para você. Vou dar uma procurada. Obrigada. Tá. Tinha alguém que estava com a mãozinha levantada. Alguém quer falar? Era eu, professora. Pode falar. Deixa eu só te perguntar naquela questão de idade, que fiquei com uma dúvida. Tá. Alguns hospitais, quando a gente vai, aparece, por exemplo, a sua idade, quantos meses e quantos dias. Nesse caso, como que a gente denominaria a variável? Na verdade, neste caso, a gente não colocaria a idade, a gente colocaria a data de nascimento. E aí, quando você digita uma data de nascimento e você faz assim, ó, data de nascimento, hoje, o dia de hoje, menos uma data de nascimento qualquer, você tem várias linguagens de programação que converte isso para você em anos, meses, dias. O Excel mesmo, eu acho que ele tem, aí é uma fórmula, tá? O Visual G não vai fazer isso, ele não faz isso, tá? Mas, por exemplo, ó, eu nasci no dia 26 de fevereiro de 1973, tá? Hoje é 25/9/2020, ok? Existem fórmulas no Excel que trabalham com data, ó, que aí ele vai falar assim, ó, por exemplo, dada uma nota, ó, por exemplo, retorna o número da semana, o dia da semana que era, a quantidade de dias, ó, uma data inicial, uma data final, ó. Então, data inicial, data final essa, data inicial essa, tá? Então, em dias tem 17.378 dias do meu nascimento até hoje, tá? Se eu pegar isso e dividir por 365, só que aqui teria que estar formatado para número, tá? Ó, 47 anos e 6.
tá? Seriam 47 anos e 6 meses, por exemplo. Tá? Tá. Então, existem funções que você trabalha que, que ele te dá cálculos para você fazer com a data, tá? Ó. Deixa eu ver mais alguma coisa. Ó, retorna o número serial, isso aqui não. Hoje é a data de hoje. É que tem umas datas que você precisa programar, tá? Mas é mais ou menos isso. Então, você trabalha com a data do aniversário e o programa faz o cálculo para você e converte aquela data em dias, mês e ano, Tá. tá? No nosso caso, a gente vai pedir para entrar com a idade mesmo, Aham. para Então, beleza. facilitar aqui, tá bom? Ups. Então, continuando aqui, as quantidade de entrevistados, quantidade de entrevistados masculino, quantidade de entrevistados femininos. Que tipo que vocês acreditam que seja? Quem não respondeu ainda? Vamos lá. O Eduardo, tá quietinho. Quantidade, professor, Isso, colocar inteiro. inteiro, isso mesmo. Porque como é quantidade, não faz sentido. Eu não vou ter 1,5 candidatos, né? Eu vou ter um, vou ter dois, vou ter três, tá? Então, todas essas daqui vão ser do tipo inteiro. E essas daqui, que vão me dizer quais são as quantidades por faixa etária, a mesma coisa. Tudo que é quantidade, tá? A gente define como inteiro aqui, ó. E média. A idade eu declarei como inteiro, por exemplo. O salário como real. Supomos que a idade eu tivesse declarado como inteiro. Como que seria a média da idade? Real, professora? Sempre real, tá? Sempre real. Por quê? Mesmo que eu estou fazendo a média de um número inteiro, como eu vou dividir por um ímpar, posso dividir por um número ímpar, eu tenho uma grande chance de ter um número quebrado, tá? Então, média sempre é real, sempre, tá? Média inteiro não, a gente pode ter problemas aí, tá? E aí, outra coisa que ficaria legal a gente fazer, mais porque a professora tem toque, é a gente declarar as variáveis do mesmo tipo, tudo juntinho, assim, ó, tá? Para a gente lembrar depois. Essas variáveis poderiam ter sido declaradas todas na mesma linha também, tá? Aí vai diminuindo a quantidade. Pessoal, alguém quer Professora, falar? Oi, professora, a oi. média de idade não seria inteiro? Então, mas ó, a gente só tem números inteiros aqui, ó, certo? As idades que a Certo. gente digitou, a gente só tem números inteiros. Qual que foi a Ok. média aqui, ó? Ah, é verdade. 28,62. Então, a gente, toda vez que a gente vai calcular a média de algum número, sempre vai ser real. É muito raro, vai ser muito raro, a não ser que a gente vai fazer a média de dois números pares, por exemplo. Então, a média é um número par, é um número inteiro. Ah, Mas entendi. se eu tiver um número ímpar no meio, e como eu não sei qual é a idade, eu não posso afirmar que vai ser sempre par, então eu sempre coloco a média como real, Ah, entendi. Ok. entendeu? O salário é a mesma coisa. Apesar de eu ter sempre declarado o salário inteiro aqui, ó, a média dele vai ser quebrado, ó. Fatalmente a média vai ser quebrada, tá? Até aqui, declarações de variáveis, tranquilo, né? E aí agora a gente vai começar o nosso raciocínio aqui. Deixa eu já ir salvando, porque se a gente perde, isso aqui dá um puta de um trabalho para reescrever de novo.
E aí eu vou começar a pensar devagar. Eu não preciso começar a pensar já para contemplar as minhas variáveis e todos os meus parâmetros, tá? Eu vou começando devagar, naquilo que eu vou entendendo, e a gente vai engordando o nosso programa para que ele possa tomar a forma que a gente precisa, tá? Então, como eu disse para vocês que o nosso programa, um algoritmo, ele é dividido em entradas, processamento e saídas, tá? O que a gente teria aqui de entradas, processamentos e saídas, tá? Como é que a gente definiria isso? Então, vamos começar pela entrada. O que seria a entrada para mim? As informações que a gente vai coletar? Isso, perfeito. As informações que a gente vai coletar, tá? Quais são mesmo, gente? Nome, sexo, idade e salário. Então, eu vou coletar essas informações, eu não tenho. Se eu tivesse numa base de dados, de qualquer forma, seria entrada. Eu vou lá no banco de dados para buscar. É uma entrada também, tá? No nosso caso, eu vou entrevistar pessoas na rua. Eu vou fazer a pergunta para ela. Vai ser uma forma de entrada também, tá? Então, como é que eu faço para ter essas entradas aqui? Como é que eu vou fazer para ter essas informações aqui no programa? Enquanto vocês pensam, eu vou comer uma banana. Como é que eu trago do mundo externo para o mundo do computador as informações, essas 4 informações aqui, ó. Pedindo para alguém digitar na tela para mim, certo? Como que eu faço? Escreva digite o nome. Certo? Simples assim. Digite o nome. E aí, como que eu vou ter o nome? Leia nome. Leia nome. Isso. Leia a variável que eu defini lá em cima, que eu chamei de nome, tá? E as outras, como é que ficaria? É a mesma coisa aqui? Uma para cada um deles? Ou não? Exato. Vai pôr no escreva. Professora, não teria um comando que já puxava todas essas variáveis? Ou não? Não. Até onde a gente aprendeu, não. A gente está entrando com elas via teclado, tá? Mais para frente, quando vocês começarem a mexer com banco de dados e tudo mais, aí vocês vão ver que vocês conseguem pegar essas informações através de um banco de dados que está lá guardadinho. Mas aqui não, aqui é entrada de dados mesmo. Eu estou entrevistando alguém na rua e estou inserindo esses dados na tela. Tá? Imagina que você está lá com o entrevistador, que ele está com uma Palm ou com um celular, e aí ele está falando assim para você, qual o seu nome? Aí você fala, ele digita. Qual o seu endereço? Ele digita. Qual a sua idade? Ele digita. Tá? Então, digite o nome, digite a idade, e aqui vai ser o quê? Idade. Digite o sexo. Então, vamos deixar bonitinho aqui só para afirmar, né, que vai ser M para masculino ou F para feminino, por exemplo, tá? Só informativo. E aqui a gente vai colocar o sexo. Digite o salário. E a gente vai ter aqui o salário da pessoa. Ok?
Então, teoricamente, a gente tem as entradas aqui todas bonitinhas, certo? Só que a gente só tem isso aqui, né? Por enquanto, eu só tenho isso aqui, ó. Não tenho mais nada. Então, se eu compilar o meu programa, o que que ele vai fazer? Ele vai pedir o nome, Andréia, idade 47, deixa eu colocar isso aqui mais abertinho aqui. Idade 47, sexo feminino, salário R$ 1.000. E acabou. Ah, professora, mas a senhora falou que eu ia digitar pelo menos 8 aqui, ó. Só que aqui eu programei para quantos? Para um. Para um. Como eu faria para programar para mais? Se eu quisesse repetir isso, eu não sei quantos entrevistados eu vou encontrar na rua, né? Eu não sei ainda, eu não tenho uma quantidade exata. Eu não falei assim, olha, eu vou entrevistar exatamente 100 pessoas. Eu não sei quantos eu vou entrevistar. E eu sei que eu vou entrevistar, depois eu vou contabilizar. Então, como é que eu faria para poder repetir isso quantas vezes fosse necessária? No nosso caso, nós usaria aquela operação conte, né? Tem que Poderia, entrar com um contador? a gente tem que entrar com um contador. Isso é fato. A gente vai ter que declarar um contador aqui, ó. Na verdade, a gente não tem que declarar porque a gente já tem eles aqui, ó, tá? Esses contadores aqui. Mas o contador, ele é uma variável que vai ser incrementada, né? Qual comando que vai me causar esse looping? Qual comando que ele vai... que comando que existe em ferramentas que a gente já aprendeu até aqui, que eu vou ficar nesse looping aqui, rodando quantas vezes eu precisar? A gente tem 3 comandos de repetição. Quais são? É o para, né? Enquanto. Isso. A gente tem o para, Tô falando a lição. o enquanto, para não te dar bronca não, que você só está respondendo a professora. O para, o enquanto e qual mais? E se, né? Se acontecer uma condição, agora eu não, esse daí deu branco. Se ele é decisão. Decisão, né? Repetição. Quem é Isso. de repetição? Falta um. Repetição, decisão. Decisão, a gente tem o se. Quem mais colabora aqui? Se não. O se não faz parte aqui, né? Se, Ah, então, se não. Não, também. Falta um de repetição e um de decisão. Eu repito até? Isso. Repita até, tá? Então, enquanto o para, ele é uma repetição com controle, tá? Então, eu sei repetição. Eu sei exatamente quantas vezes eu quero fazer. Eu quero fazer 30 vezes. Eu uso o para. O para, ele tem esse controle. Ele já sabe, eu já sei que eu quero fazer exatamente 30 vezes, tá? Então, a gente usa o para. O while, ou o enquanto, né? Em inglês é while, ele primeiro ele pergunta, então ele é um comando de repetição com teste no início. Então, primeiro ele testa e depois ele executa, né? Então, ele é uma repetição com teste no início. E o repita, ele é uma repetição com teste no final. Então, primeiro ele faz, depois ele pergunta. O while primeiro pergunta, depois faz. Tá? E o para, ele faz exatamente aquela quantidade. E aí, eu vou fazer a pergunta para... E aí tá faltando uma decisão aqui. Alguém lembra qual que é a outra decisão que tá faltando aqui?
Ó, isso aqui já é revisão de matéria, hein, gente? Que beleza. A professora vai dar 2 dias Vamos, conceito. Já vai tudo aqui para vocês, tá? Qual o outro comando de repetição, de decisão que existe? Caso C. Isso, caso C. Que é o escolha, né? Escolha, caso, tá? Em inglês é o case, né? Case if, tá? Caso C. Então, a gente tem esses dois aqui de decisão, esses dois de decisão e esses 3 de repetição, tá? Não se esqueçam disso. E aí a gente volta lá para o nosso programinha. Então, eu disse para vocês que a gente não sabe quantas vezes a gente vai executar essas perguntas. Eu não sei quantos entrevistados eu vou encontrar pela rua. Então, a gente já sabe que a gente não consegue usar o para, certo? Porque o para ele tem uma quantidade fechada já de informação. Eu já sei exatamente aquilo que eu quero fazer. Então, só sobra o enquanto e o repita. Eu já sei qual é a condição. Como é que eu vou saber? Como é que eu vou medir aqui quantos eu quero? Quando é que eu sei que eu tenho que parar de perguntar? Como eu vou dizer para o programa que eu tenho que parar de perguntar, de fazer a entrevista? Vocês conseguem imaginar uma situação? Você vai mandar um comando para ele parar, não vai? Tipo assim, um exemplo, tenho 10 nomes, aí você preencher esses 10 nomes do entrevistado. Aí quando chegar no último, aí vai ter o comando de sair. Aí ele Então, mas para. qual é esse último? Qual é a quantidade desse último? Como eu sei que são 10? Porque você vai definir lá em cima. Vai ter Então, um contador que vai fazer isso, não então é? eu saberia quantos eu usaria. Serão 10 ou serão N? Serão N casos. Serão N casos. Eu não sei quantos são. Eu não quero definir 10. Porque se eu sair para a rua e achar 30, eu vou entrevistar os 30. Se eu sair para a rua e achar 15, eu vou entrevistar os 15. Eu não sei quantos são. Então, eu não quero definir. Eu não quero travar o meu programa para X quantidades. Eu quero deixar à vontade. Só que eu preciso ter vai ter que ter um momento que eu vou ter que falar assim, olha, agora eu não quero mais. Eu vou ter que mostrar isso para o programa. O programa eu vou ter que sinalizar para o programa que eu não quero mais preencher, tá? Que aí seria a condição que o amigo falou de sair. Mas quando eu peço para sair? O que eu tenho que fazer para pedir para sair? Quando você está preenchendo alguma coisa, um cadastro ou alguma coisa numa tela, ou no seu trabalho, você está preenchendo alguma coisa, que você não quer mais preencher, você quer terminar com aquilo, o que você faz? Sim, encerra o programa, mas aí no final a gente coloca Você, aquele fim e o nome do programa, isso, né? você aperta o sair, não é assim? Você não aperta uma teclinha de sair? A gente Sim. não tem essa teclinha aqui, mas a gente pode simular uma teclinha de sair aqui. Então, eu posso deixar um comando aqui, ó, de falar assim, ó, digite S para sair, por exemplo, tá? E eu vou ter aqui, por exemplo, né? Eu tenho que declarar essa tecla aqui. Tecla ele não vai deixar. Comando, vai. Caractere. Let's.
E aí, eu tô falando assim para ele, olha, se eu digitar sair, se eu digitar um S, eu vou sair do meu programa, tá? Só que aí eu tenho que programar essa informação. Então, o que que isso me remete? Eu vou ir digitando todos os entrevistados até que eu digite um S. Percebe isso? Então, o que que eu estou fazendo? Eu estou repetindo o meu comando até que eu digite um S. Então, qual comando a gente pode usar? Olhando para cá. Olhando para esses três aqui, qual comando que vai ser o que eu vou repetir aqui o meu código? Repita até. Repita até. Tá? Eu vou colocar um repita até que comando seja igual a S. Ok? Então, eu vou ficar repetindo isso aqui, ó, até a hora de eu digitar um S na tela. Se eu não digitar um S, ele vai ficar fazendo esse looping até eu digitar um S. Ou, se fosse uma tela que tivesse um botãozinho, até que apertasse o botãozinho, por exemplo. Entenderam? Então, vamos lá. Então, eu vou digitar Andréia, 47, feminina, salário 1.000, tá? Digite S para sair. Eu não quero sair, então eu vou digitar qualquer outra letra. Eu vou digitar um Q. Ele vai começar a perguntar de novo, ó, nome. Vou digitar lá, Décio, idade 20, sexo masculino, salário 1.100. Aperte o S para sair. Eu não quero sair, eu vou digitar mais um. Nome, Samira, idade 30, sexo feminino e salário 1.200. Digite S para sair. Agora eu quero sair. Final do programa. Ok? Então, eu dei um comando, eu não, e aí eu vou fazer isso tantas vezes quantas eu precisar. Quem que está mostrando para o programa que vai acabar? Eu estou falando, né? Ele não me limitou a quantidade de vezes que eu vou repetir. Eu só vou parar de digitar a hora que eu digitar um S para sair. Ficou claro isso? Então, olha como a gente começa a entender qual é as necessidades dos nossos... Ah, o Murilo quer falar oi para vocês, gente. Oi. Opa, oi. Oi, Oi, beleza? Murilo, boa noite. Boa noite. Pronto, filho. Agora a mamãe tem que ir. Ele fica angustiado que ele quer participar aqui. Então, percebe? Eu não dei uma quantidade fixa de vezes para controlar o meu looping, né? O para, se eu tivesse falado, olha, eu quero que você entreviste exatamente 100 pessoas, eu usaria o para, tá? Mas eu não sei quantas pessoas são. E eu também, eu vou saber quando eu digitar alguma coisa para parar. No caso aqui, eu defini que eu quero digitar um S para eu poder sair. E aí, eu vou repetir tudo isso até que eu digite um S aqui, ó. Ok? Aí, até aqui, ok. A gente já tem, então, a repetição. Então, aqui já é o comando de repetição. E a gente já tem as entradas, tá? Mas eu já tenho o meu processo? Eu já tenho a minha saída? Eu já sei quantas pessoas são do sexo masculino, quantas eu entrevistei, qual é a média, eu já tenho todas essas informações? Ainda não. Ainda não. Então, agora a gente começa a ter um trabalho árduo aqui de começar a fazer processamentos aqui, de fazer cálculos,
tá? Vocês viram que toda vez que eu dava o comando digita sair, logo em seguida ele já vinha para cá, mandava eu digitar o nome de novo, logo em seguida a idade e tal. Eu vou dar um comando aqui que ele vai limpar a tela, tá? Então, ao invés de ficar assim, ó, Andréia, 47, feminino, salário 1.000, sair não. Tá vendo, ó? Logo em seguida ele já trouxe o nome aqui de novo, tá vendo, ó? Eu vou dar um comando para ele limpar a tela e toda vez que ele voltar para o nome vai aparecer aqui em cima de novo, tá? Para ficar bonitinha a tela, tá bom? Por que que eu tô dando S aqui e não saiu? Alguém sabe me dizer? Porque Esse o S programa seu é tá- maiúsculo ou não? Porque o S que eu digitei é minúsculo e eu tô testando um S maiúsculo, tá? Ixi, Ó. Aí agora ele saiu. Se eu quisesse que ele fosse tanto maiúsculo quanto minúsculo, alguém sabe o que que eu teria que fazer? Eu colocaria assim, ó. Até que esse comando seja igual a S maiúsculo, or, lembra do or, do end, ou S minúsculo. Tá? Então, se ele digitar S maiúsculo ou S minúsculo, ele sai. Caso contrário, ele não vai sair. Tá? Se uma das duas for verdadeira, é sempre verdadeira. Lembra da regrinha do V e do F? Então, se uma das duas for verdadeira, ele sai. Se nenhuma for verdadeira, o ou só é falso quando as duas forem falsas, né? Aí ele sai daqui desse comando. Ok? E para limpar a tela, eu vou dar um comando de limpar tela. Limpa tela. Limpa tela. Então, existe esse comando aqui no visual que ele vai limpar a tela. Então, vamos fazer um teste aqui, ó. Digite o nome, Andréia. Digite a idade, 47. Sexo, feminino. Salário, 1.000. Digite S para sair. Eu vou digitar Q, tá? Oh, oh, oh. Acho que eu vou ter que fazer assim, ó. Cacete. Andréa, idade 47, sexo feminino, salário 1.000. Q. Olha lá, limpou a tela, foi pro próximo, tá vendo? Samira, 20, feminino, salário 2.000. Agora eu vou digitar um S minúsculo, ó. Saiu. Ok? Então, eu dei esse comando para ele, ou maiúsculo ou minúsculo, tanto faz. Qualquer outra letra, ele não sai. Tá? Então, ele incrementei aqui com uma limpar tela e coloquei o comando. Já a gente também aqui já está testando as variáveis de conjunção e disjunção, tá? Professora, nesse caso, que limpa a tela, as informações que eu coloquei, ele grava em algum banco de dados? Não, Porque, aqui a gente não está gravando nada em banco. Aqui é não, mas tudo que nem no caso, vai, variável. eu coloquei lá 2 nomes, vai, André e Samira. Onde que Isso. eles ficariam, esses nomes? Não ficaram. Eles só Não estão no ficaram. ar enquanto a gente está em memória. Ah, Saí do entendi. programa, perdi as informações. Ah, beleza. Tá bom? Aqui, nessa matéria que a gente está aprendendo aqui, a gente não tem gravação em banco de dados. A gente só tem gravação em variáveis. Tá? Então, não executei, parei de executar o programa, perdi todas as informações. Ele zera, tá?
Se a gente estivesse trabalhando com banco de dados, isso vocês vão aprender lá na frente depois, você teria um comando aqui para gravar em banco, tá? Existem comandos que você, save, por exemplo, que você grava essas informações no banco de dados, tá? No nosso caso aqui, a gente não está fazendo isso. Então, tipo assim, então, um exemplo, eu consigo pôr todos os nomes, aí eu quero imprimir uma lista disso. Aí fica lá gravado, aí eu consigo imprimir depois. Isso, imprimir, consultar, excluir, você consegue fazer o que a gente chama de CRUD, que é create, read, edit, né? É assim, ó. Vocês vão ouvir falar em CRUD, tá? CRUD, que é o create, criar, ler, que é o read, né? Criar, create, read, de ler, update, Mas esses comandos seriam no C++, professor? tem no C++, tem em qualquer linguagem de programação. O Visual G ele é meio limitado, não é? O Visual G é totalmente limitado, ele é só para acadêmico, só para a gente aprender português estruturado. Porque aqui, o foco da nossa aula, da nossa matéria, não é aprender linguagem de programação, tá? O foco da nossa matéria é ensinar para vocês lógica de programação. Então, vocês não vão sair daqui com conhecimento em uma linguagem para programar. Vocês vão sair com conhecimento em lógica, na técnica de programar. Então, aprender o que é comando de repetição, aprender o que é comando de decisão, aprender o que é vetores e matrizes, que é a nossa próxima matéria, aprender o que é função e procedimento, é isso que a gente vai aprender, tá? Aí, essa técnica toda, ela é base para qualquer linguagem de programação. Aí você vai, toda a linguagem de programação, o C, o Java, o Python, o Delphi, o COBOL, qualquer linguagem de programação que existe no mundo, eles têm essas técnicas, tá? Então, para todas elas, a gente consegue aplicar o while, que é o enquanto, o repeat, o for, que é o para, o se então, tá? Então, todas elas têm essas técnicas que a gente está aprendendo aqui no Visual G, mas o Visual G está me dando um português estruturado, é uma forma visível de eu aprender isso daí tudo. Entendeu? Então, o foco da nossa matéria não é aprender uma linguagem, e sim a lógica, tá? Obrigado. Nada. Então, beleza. Então, até aqui a gente conseguiu já criar o comando de repetição, né? A gente deu uma condição para o meu comando de repetição, e agora a gente vai começar a brincar aqui com as variáveis, tá? Então, a primeira coisa que a gente precisa fazer, contar quantos entrevistados a gente entrevistou. Como é que eu faço isso? A variável dele é essa daqui, ó. Como é que eu sei quantas vezes ele passou por aqui? Você vai criar um laço? O laço já está aqui, né? Que eu repita. O laço já está aqui. Ele vai repetir isso aqui 20 vezes, 30 vezes, 40 vezes. Como é que eu sei que eu vou ter essas 20, 30, 40 vezes? Contando, professora. Isso, basicamente. Simples assim, contando, tá? E como que eu conto? Antes de sair aqui, ó, tá? Eu vou pegar essa variável que eu vou usar para fazer a contagem. E quem que vai ser essa variável? Ela vai ser ela mesma mais um. Então, a variável, quando você inicia ela, eu posso tanto declarar ela aqui, ó, iniciando com 0,
como eu posso não declarar. E se eu não declarar, eu já entendo que ela vai começar com 0. Então, a não declaração aqui já me diz que ela iniciou com 0, tá? Então, ela vai começar com 0. Então, eu não quero declarar ela aqui, ela começou com 0. Passou. Então, eu vou digitar o nome, a idade, o sexo, o salário, tá? Quando eu terminar de digitar, eu já entrei com a primeira informação, certo? Então, eu somo 0 mais 1, 1. Aqui no Excel, tô aqui, ó, tá? Comecei aqui. Ela tá aqui em cima. Aí digitei, Andréia, feminino, 47 mil. Quando eu terminar de digitar isso aqui, quanto que vai valer a minha quantidade aqui, ó? Vai valer ela mesma, que já era 0, mais 1. Vai valer 1, ok? Aí eu vou para a próxima rodada. Digite o nome, eu vou lá. Décio, masculino, 10 anos, 1.200. E aí, a minha variável vai ser aquela já era, que era 1, mais 1. E vai indo. Se eu for passar por aqui 30 vezes, ela vai ser a anterior mais 1, anterior mais 1, anterior mais 1. Se eu passar 30 vezes, no final ela vai ter o valor 30. Se eu passar 40, ela vai ter o valor 40. Entenderam? Então, nesse caso, você vai usar a própria variável, né? A Não variável ela é declarada para isso. Ah, entendi. A variável, quando a gente declara ela para ela ser usada para fazer alguma coisa. Ela tem uma função dentro do programa. E a função dela, nesse caso aqui, para mim, é contar quantas vezes o meu looping vai rodar. O meu laço vai repetir, tá? E aí, ao final do repita, então, quando eu teclar a teclinha o S, eu quero exibir, é uma das perguntas aqui, ó, é uma das saídas que eu tenho aqui, ó, tá? Então, eu quero exibir esse número de moradores. Então, o número total de moradores entrevistados é igual a quem? Essa quantidade aqui que eu contei, ó. Então, ao final do repita, então eu vou repetir isso aqui quantas vezes eu precisar, quantas vezes eu quiser. Digitei o S para sair, terminou. Então, eu fiz isso para 10 pessoas, para 5 pessoas. Ele contou aqui a quantidade de vezes que ele passou por aqui. No final, ele vai me escrever assim, olha, número total de moradores entrevistado é a quantidade de vezes que eu passei por aqui. Vamos ver se funciona? Professora, você Oi. colocou ele lá, esse quantidade de entrada, você declarou lá em cima nas variáveis? É. Ah, tá, não tinha visto. Se eu não tivesse declarado, bem lembrado isso, ele daria um erro aqui na hora da programação, tá? Na hora de compilar aqui, ele ia falar, ó, não está declarado. Então, vamos. Andréia, idade 47, sexo feminino, salário 1.000. Tá? Olha lá o que ele está fazendo com a minha quantidade. Olha ela aqui, ó. Ela está aqui, ó. Tá? Ó, já passou uma vez. Tá vendo? Fiquem olhando para ela aqui, ó. Vou continuar, vou digitar Samira, idade 20, feminino, 1.200. Olha lá, o que aconteceu com a minha variável? Mudou para 2. Tá vendo? Vou digitar mais um. Décio, idade 30, sexo masculino, salário 3.000. Olha lá, mudou para 3. Então, eu digitei a Andréia, a Samira e o Décio. Ele já sabe que eu digitei 3 entrevistados, tá? Agora eu vou sair. Número total de moradores entrevistados, 3. Foram os 3 que eu entrevistei. Ok? Tá claro isso para vocês, pessoal? Vocês estão com dúvidas aqui? Só que vou declarar para a gente pular uma linha, tá, gente? Para não ficar tudo garradinho aqui. Para ficar bonitinho. Ou então eu podia limpar a tela, tá? Ok, então o primeiro quesito aqui, ó, a primeira pergunta aqui, a gente já matou.
A gente já tem essa resposta lá. Qual que é a próxima pergunta? Quantos moradores por sexo? Então, eu vou ter que saber, desses que eu digitei, quantos são masculinos e quantos são femininos. O que eu vou ter que colocar aí? Vou ter que fazer uma pergunta, né? Senão eu não sei como, eu não vou ter como saber. Então, eu vou ter que Vai falar, perguntar ó. a quantidade de feminino e masculino, né? Eu vou ter que saber qual é o sexo. Então, eu vou falar qual é o sexo. O sexo é feminino? Se sim, eu conto. Se não, Aí você vai se usar o C agora, né? isso. Então, eu vou perguntar. Então, vou aqui, ó. Junto aqui nessa variável aqui, ó. Quem que eu tenho que perguntar? Com que variável que eu estou trabalhando aqui? Com o sexo, tá? Se sexo for igual a M, tá? Então, é masculino? Então, quem que eu vou alimentar aqui? O Murilo está rebelde aqui. Se ele for do sexo masculino, quem que eu estou alimentando? A variável que eu declarei para o masculino, tá? Então, ele vai ser... eu vou falar que essa variável mais um. Mesma coisa do outro aqui, ó, tá? Eu estou alimentando essa variável masculino. Se ele não for do sexo masculino, eu subentendo, tá? Que ele é do sexo feminino. Mas eu teria que testar de novo, tá? Mas vamos subentender aqui para facilitar o processo. Então, eu estou perguntando, ó. Condição, comando de condição para contar os revistados por sexo, tá? Então, entrevistados. Então, o que que eu estou fazendo aqui? Eu estou perguntando, ó, o sexo que eu digitei aqui em cima, tá? É igual a M? A variável que eu entrei é M? Sim. Então, eu vou pegar a quantidade da minha variável lá, que está 0, e vou somar 1, tá? Então, vai ser 1 masculino, 0 feminino. Vou para a próxima. Entrei com um feminino, por exemplo. O sexo é masculino? Não. Então, ele cai aqui, ó. Então, o feminino vai ser 0, que estava 0, mais 1. Então, o masculino ficou 1 e o feminino ficou 1. Aí, vou entrar com mais um feminino, tá? Vou perguntar, sexo é igual a M? Não. Vem para cá. Então, o feminino ficou 1, que já estava, mais 1 que eu entrei agora, 2. E assim ele vai. Nesse Oi. caso, se digitar qualquer outra letra que não seja M, ele vai considerar F. Sim, perfeita a sua colocação. Foi por isso que eu falei que a gente precisaria testar de novo, tá? Eu precisaria testar de novo ou colocar, que eu vou fazer isso depois, tá? Eu precisaria testar isso de novo ou colocar de uma outra forma, tá? Que depois eu vou pedir para vocês mudarem isso para mim. Mas é isso mesmo. Se eu não digitar M, ou se eu digitar o M minúsculo, tá? Ele não vai considerar masculino, ele vai considerar feminino, tá? Porque a condição para ele considerar masculino é só o sexo igual a M, tá? Ok? E aí, tendo isso, eu já posso responder mais 2 perguntas aqui, ó. Número de total de moradores entrevistados do sexo masculino igual a essa quantidade M, tá? Número de moradores entrevistados do sexo feminino é igual a essa variável F.
Ok? Então, vamos fazer um teste aqui. Andréia, 47, feminino, salário 1.000. Olha o que vai acontecendo aqui, ó, com as variáveis masculino e feminino aqui, ó. Essa aí, não. Ops. O que eu fiz de errado aqui? Ah, alguém consegue me dizer o que eu fiz de errado aqui? O erro tá aqui, ó. O Precisa comando colocar um fim C, professora? Isso, garoto, boa. O comando C, ele exige um fim, tá? É isso aí. Andréa, 47, feminino, 1.000. Não quero sair, vou por próximo. Décio, ops, idade 20, masculino, 1.200. Olha lá, ó, já tá alimentando, ó. Olha lá, tá vendo? Então, o entrevistado passou a ser 2, feminino 1, masculino 1, tá? Vamos para o próximo. Quem que era o segundo aqui? O Ayrton. O Ayrton. Idade 30, sexo masculino, salário 1.300. Olha lá. Então, eu digitei 3 pessoas, 2 do sexo masculino e uma do sexo feminino, tá? Não quero sair. Vou digitar a Suelen. Suelen. Idade 22, sexo feminino, salário 5.000, tá? Agora eu vou digitar um sexo que não é nem o F e nem o M, tá? Ó, então eu digitei 4 pessoas, 2 femininas e 2 masculinas, tá? Então eu vou digitar um nome que é difícil da gente saber se é homem ou se é mulher, por exemplo, Yuri. Eu conheço Yuri homem e conheço Yuri mulher. Eu conheço os dois, tá? Então, Yuri. Idade, 30. Sexo, não quer indicar o sexo, tá? Então, ele colocou A aqui. Salário, 2.000. E vou pedir para sair. O que que aconteceu? Tá vendo que ele foi aqui pro feminino, tá? Então, eu entrei com 5 pessoas, 2 do sexo masculino, e ele considerou esse que eu não optei nem por masculino e nem por feminino, eu escolhi um A, ele optou por feminino, tá? E aí, eu vou digitar sair aqui. Ai, deu erro aonde? Bem no final, caramba. Quantidade Ah, não tem o R aqui, ó. Mas não tem problema, ele só não exibiu, tá? Mas ele fez a contabilidade aqui, ó, tá? Que isso é importante pra gente aqui saber. Então, o que que aconteceu aqui? Foi o que a Samira falou. Foi a Samira, né, que falou? Como eu previ só a digitação para o M, tá? Qualquer coisa diferente de M que eu digite, ele vai interpretar como feminino, tá? Depois eu vou deixar um desafio para vocês mudarem a regra daqui para que ele interprete corretamente feminino, masculino ou qualquer outra tecla. Ok? Mas vai ser desafio para vocês fazerem para casa.
Ok, então a gente já teve mais essa resposta aqui, ó, tá? Agora, eu quero a contabilidade dos dados baseados na faixa etária. Então, eu tenho 4 opções aqui, ó, de faixa etária, tá? De 0 a 12, de 13 a 20, de 21 a 50 e acima de 50. Ou eu posso colocar, em vez de ser acima de 50, eu posso colocar de 50 a, sei lá, 120. Uma idade pode chegar, por exemplo. Estou prevendo aí 120 anos, tá? Como é que eu faço para pôr uma decisão quando eu tenho mais do que 2 opções? No caso do sexo, que é feminino e masculino, eu tenho 2 opções, né? Ou verdade, ou então, ou se não, ou verdade ou falso, tá? E se eu tiver uma condição onde eu tenho 4 opções aqui? Eu posso me decidir por 4 situações. Qual comando que eu uso? O escolha. Professora, Oi, Oi. quem ia falar? Quem ia falar alguma coisa? não, eu ia falar isso daí mesmo, professora. Mas a Ah, senhora desculpa, falou. eu te, Mais te tranquilo. atrapalhei. Te atrapalhei. Da próxima vez eu espero um tiquinho mais. É que eu acho Pô, que ninguém vai responder, por isso que eu respondo. Então, beleza. Então, aqui a gente já tem o comando de condição para quando a gente tem 2 opções, tá? E agora eu vou colocar um outro comando de condição por idade, que aí eu tenho mais do que 2 opções, tá? Que é o escolha. Então, o escolha, ele me abre um range de mais opções do que somente 2 do sim, então. Sim, então, se não. Né? Porque o sim, então, se não é só 2 testes, é positivo ou é negativo, tá? Aqui não, eu tenho mais opções. Então, quem que eu vou testar aqui? Quem que vai ser a minha variável de teste aqui? Os Fs lá em cima, né? Esses daqui são isso aqui vai ser o que eu vou contar, né? Isso aqui vai ser minhas variáveis de controle. Eu vou contar eles aqui. Mas quem que vai ser meu teste? Quem que eu vou testar? Quem que eu vou perguntar se está dentro da faixa? média de idade, média idade. A idade. Vou perguntar sobre a idade, tá? Então, escolha a idade caso for de 0 até 12, né, que eu coloquei? De 0 até 12, aqui, ó. Tá? Vou fazer FE1, né, que eu chamei FE1, vai ser igual a FE1 mais 1. Então, eu estou somando a variável para esse range de idade que eu pré-defini, tá? Se eu quisesse colocar aqui o 3, eu poderia colocar o 3 aqui? Poderia. Eu que estou definindo essa variável aqui, tá? Eu que estou associando essa variável a esse range de idade, tá? Se fosse de 13 até 20, eu vou fazer a mesma coisa com a variável 2 aqui, tá? E ela vai somar 1. Se for de 21 até 50, eu vou associar o 3 aqui, ó, tá? Se for de 51 até 120, eu estou fazendo a quarta aqui, ó, tá? E se eu digitar uma idade do tipo 1000, que não existe? Eu não quero contabilizar, porque de repente eu vou ter entrevistado que ele vai querer
fazer graça, e ele vai falar: qual a sua idade? 200, né? E ele não me falou uma idade real. Então, eu não quero contabilizar essa idade, tá? Então, o escolha, você tem a opção de fazer outro caso, tá? E aí eu poderia declarar uma outra variável aqui, só para não deixar sem fazer nada, F5, por exemplo, tá? E contabilizar aqui, ó. Então, cada vez que alguém digitasse uma idade que tivesse fora do range de 0 a 120, ele contabiliza numa outra variável que eu não vou usar para nada depois. Ok? Então, eu vou contabilizar aqui, ó. Está dentro desse range, eu atualizo essa variável 1 aqui. Está dentro desse range, eu atualizo essa variável. Está dentro desse, eu atualizo essa. E assim vai, tá? Qualquer outro range que eu digitar, se eu digitar 121 anos, não está em nenhum desses, vai cair aqui em outro caso e eu não quero que ele contabilize, tá? E o escolha também, ele pede um fim escolha. Ok? E aí eu também já tenho as informações das idades para passar aqui. Então, o número total de moradores entrevistados de 0 a 12 anos é igual a quem? A FE1. Ok? Número total de moradores entrevistados de 13 a 20 anos é igual a FE2. Número total de moradores entrevistados de 21 a 50 é igual a FE3. De 51 a 120 é igual a FE4. A outra eu não vou mostrar porque não me interessa. Ok? Então, a gente já tem aqui também, ó, a gente já está nessa etapa aqui, ó, das saídas, tá? E tudo isso aqui é o meu processamento, ó. Pessoal, a gente esqueceu de parar para o intervalo. Vamos seguir aqui, a gente termina 15 minutos antes ou vocês querem parar agora? Por mim, vamos direto. Todo mundo concorda? Alguém Direto, discorda? professora, já pega a linha de raciocínio, senão depois você para e perde o raciocínio. É ruim. Se alguém precisar sair, alguma coisa, fiquem à vontade, tá bom? Então, vamos rodar aqui o nosso algoritmo. Então, digite o nome. Andréia. Digite a idade, 47. O sexo, feminino. O salário, R$ 1.000. Quero continuar, vou para o Décio. Idade, 30. Sexo, masculino. Salário, 1.200. Quero continuar. Digite o nome, Samira. Idade, 7. Sexo, feminino. Salário, 0. Digite nome, Suelen. Ups. Idade, 53. Sexo, feminino. Salário, R$ 10.000. E aí eu vou pedir para sair. Então, olha aqui, ó. Ele digitou 4 entrevistados, tá? 1 do sexo masculino, 3 do sexo feminino,
com relação às idades. 1 está dentro do primeiro range, 0 dentro do segundo, 2 no terceiro e 1 no quarto, tá? Se eu quisesse colocar mais uma informação aqui para ele sumarizar o segundo range aqui, que idade que eu teria que colocar? Para ele somar 1 aqui na variável FE2. De 13 a 20, professora. Isso, exatamente. Então, vamos fazer só mais um aqui. Então, quem que falou? O Eric? Isso. O É que Eric, vou eu colocar. tinha parado nessa também. Eu estava vendo alguma idade para eu colocar também, para preencher o meu. Tá. Então, estamos junto aqui, ó. Salário é R$ 1.800. Então, olha aqui, ó. Ele veio e preencheu aqui, ó. Tá vendo? E aí, agora eu vou sair e eu quero a minha estatística. Olha lá, minha estatística. Ele trouxe bonitinho. Então, total de moradores entrevistados, 5. Total de moradores entrevistados do sexo masculino, 2. Do sexo feminino, 3. Total de entrevistados de 0 a 12 anos, 1. De 13 a 20, 1. De 21 a 50, 2. E de 51 a 120, 1. Ok? Então, já temos aqui a nossa estatística. Já temos aqui, ó, tudo isso aqui. O que está faltando agora? Tá faltando as médias aí, né? Arrumando meu fone aqui que tá caindo. Tá faltando as médias das idades e dos salários, tá? Como é que a gente faz mesmo a média, Samira? É a soma da idade de todos. Você está falando da idade, né? Da Isso, idade de todos dividido pela quantidade de entrevistados. isso mesmo. E como é que a gente faz a média do salário, Leandro? Não consegue? Tá sem áudio? Ok. Vamos Ele para. tá sem áudio, Leandro. Tá, então vamos pro Ayrton, que tá ali quietinho também, que a tia não chamou ele. É a mesma coisa, soma todos os salários dividido pelo número de... De entrevistados? Isso. Isso mesmo. É isso aí. Então, o que a gente tem que fazer? Então, toda vez que ele passar por aqui, a gente vai somar o número de entrevistados, tá? O número de entrevistados, não. A gente vai somar o valor das idades e o valor dos salários, tá? Então, sempre a mesma coisa, ó. Só que agora, em vez da gente somar mais um, vai ter uma mudancinha aqui, ó. Então, quem que é a média? É a própria média, né? Começa nela mesma, é o acumulado dela, mais quem? Mais um? Como é que eu faço a somatória das médias aqui? Professora, seria a média de idade mais idade? Isso, garoto, mais a idade. Então, eu tô somando as idades aqui, ó, certo? Aham. Tô somando as idades. E o salário? Seria a média de salário mais salário. Mas a média é só isso? Não, Ou a aí vai média dividir pela quantidade de idades, né, de entrevistados e o salário é a mesma coisa, né? dividido pela quantidade de entrevistados, aqui, ó. E o salário eu também vou dividir pela quantidade de entrevistados, tá?
Então, o que que acontece? Eu estou usando a regra matemática de primeiro faço a soma, né? Então, eu coloco entre parênteses, porque se eu não colocar os parênteses aqui, ó, se eu deixar aqui sem os parênteses, o que que ele vai fazer? Ele vai fazer a idade dividido pela quantidade, depois que ele vai somar. Porque aí ele está obedecendo a regra matemática, né? Primeiro a divisão, depois a soma, tá? Então, como eu quero que ele some primeiro, eu estou colocando aqui entre parênteses para ele respeitar essa ordem, ok? Então, ele vai somar as idades e vai dividir pela quantidade de entrevistados. Tá? Então, já tenho as médias aqui, ó. Então, quando a gente olha um texto, a gente fala, nossa, quanta coisa, né? Eu vou ter que pensar em calcular. Mas olha, para resolver dois problemas, eu tive 2 linhas, somente 2 linhas, ó. Não é difícil. É mais difícil pensar do que fazer. Vamos colocar as médias aqui, ó. Total, número, como que é que eu pedi? Média das idades dos entrevistados é igual à média idade. Certo? Média dos salários dos entrevistados é igual à média salarial. Ok? E aí vamos compilar. Então, já que a gente já tem todas as necessidades aqui, ó. Então, vamos digitar esse exercício que a gente fez para a gente ver se a gente chega aqui no mesmo resultado, tá? Só para conferir, ok? Então, vamos lá, me ajudem aí. Então, é Andréia, feminino, Andréia, feminino. Ah, já digitei errado, vou sair. Vou começar de novo para ficar bonitinho. Andréia, 47, feminino, salário 1.000. Continuar. Nome, Décio. Idade do Décio, 10. E o sexo, masculino. Salário do Décio, 1.200. Vou continuar. Próximo. Ayrton. Idade do Ayrton que eu coloquei aqui, 15. Masculino. Salário do Ayrton, 1.300. Próximo. Samira. Idade, 20. Sexo feminino. Salário, 1.400. Nome, Leandro. Idade, 17. Sexo masculino. Salário, 1.500. Suelen, 8. Feminino. Salário, 1.600. Eduardo. Idade, 30. Masculino, 1.700. E o último, e não menos importante, o Jonas. Idade, 32. Masculino, 1.800. Então, vou apertar para sair e eu tenho que
ter na estatística o mesmo valor que eu encontrei lá aqui nas minhas saídas, ok? E a idade dos entrevistados não saiu certo. Puxa, nem o salário. Vamos ver o que aconteceu. Então, ó, 8 bateu. Feminino 3, masculino 5. Então, masculino 5, feminino 3. 12, um ano, uma quantidade. De 13 a 23. De 21 a 53. De 51 a 121. Média dos entrevistados, 28,63. Aqui deu 5. Tem que entender o que aconteceu aqui. E aqui, 1.437, aqui deu 261. Vamos entender aqui o que aconteceu. Talvez. Deixa eu ver se vai mudar alguma coisa aqui. Vou fazer só de 2 para a gente fazer um teste, tá? Depois eu explico. Agora deu certo. Então, o que eu fiz, ó? A média dos dois, 28,5, bateu aqui, 28,5. A média dos salários, 1.100, bateu aqui 1.100, tá? O que o programa não entendeu? Talvez não dê certo mesmo. Eu já fazer a conta tudo junto aqui, ó, tá? Tô fazendo a somatória, ops, aqui em cima. Tô fazendo a somatória e já tô dividindo. Então, ele tá se perdendo aqui, ó, tá? Então, primeiro eu somo tudo. Primeiro eu somo. Depois, quando eu já tiver encerrado o meu looping, né, no final de tudo, eu vou pegar toda aquela soma que eu fiz e vou dividir pela quantidade total. Ok? Então, aqui ele acumulou a somatória e no final, quando terminou de somar todos os números, então ele fez isso aqui, ó. Vim para cá, somei. Vim para cá, somei, tá? Então, ele somou no total. Depois ele veio aqui, pegou esse valor, dividiu por esse. Pegou esse valor e dividiu por esse. Tá? Ele chegou no mesmo número aqui. Foi isso que ele fez, tá? Então, ele fez em 2 etapas aqui o programa, ok? Vou tomar um golinho de água aqui, que a boca tá seca. Vamos encarar lá a digitação para ver se ele dá a resposta correta.
Eu vou mandar esse exercício para vocês, tá, pessoal? E aí eu vou pedir 2 desafios, tá? O primeiro desafio que eu vou pedir é para vocês melhorarem essa questão do sexo, tá? Então, como é que a gente consegue melhorar para que ele entenda, sumarize só o que é feminino, só o que é masculino, e se eu digitar qualquer outra coisa, ele não sumariza, tá? Não, ou seja, não faz a